Olá, meu nome é Ana Flávia, sou professora de Geografia. Estou aqui para corrigir a terceira semana do PET do nono ano. Então, o tema do nono ano é globalização. Os estudos estão centrados na globalização e seus efeitos nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI. Então, a globalização é um processo que vai alterar e vai transformar, tornando mais integrado vários aspectos da nossa vida, seja eles econômicos, políticos, culturais e sociais. A atividade número 1 é uma manchete que traz aí algumas situações, três situações. Na primeira manchete a gente tem: Alpargatas, dona da Havaianas, mantém plano de ser mais internacional. Essa notícia ela está relacionada a qual dos três processos, né? Existem três nomenclaturas comuns para tratar do processo de globalização. Seriam eles mundialização, globalização e internacionalização. Cada um com uma diferença entre si, vai abordar mais um aspecto do processo de globalização, mas todas querendo relacionar-se a esse processo de integração que aconteceu. Então, essa notícia da Alpargatas, ela seria uma notícia relacionada à mundialização, demonstrando como esse aspecto econômico das empresas se tornarem internacionais, isso é importante, principalmente do ponto de vista econômico. Então, essa notícia ela vai se relacionar ao processo de mundialização, conceito, de mundialização. A segunda manchete é: tragédia no Mediterrâneo pressiona a União Europeia a tomar atitude sobre o tráfico de pessoas. Essa notícia ela vai trazer para a gente questões que vão se relacionar a todos os aspectos da globalização. Por isso é uma notícia relacionada ao conceito globalização, né? A questão das fronteiras, a questão de como a economia faz as pessoas terem que migrar, né? Esse tráfico de pessoas relacionado a essas questões econômicas. Então, essa é uma notícia relacionada ao processo de globalização, uma notícia da globalização. A terceira manchete: cafés brasileiros fazem sucesso na Coreia do Sul, no Seul Café Show. Essa notícia está mais relacionada aos aspectos culturais. Ela não deixa de ser econômica, mas tem muito dos aspectos culturais de como a globalização ela levou a uma internacionalização dos hábitos e dos costumes. Por isso, um café brasileiro via fazer sucesso numa feira comercial lá no Sudeste Asiático. Ok? Então, são muito próximos esses conceitos. Posteriormente, vocês têm alguns autores, né, que vão fazer grandes separações entre esses conceitos, mas no momento, no nono ano, vocês têm que entender o mais importante, né, que são processos que vão abranger todo o mundo, são processos de integração econômica, social, cultural e política, para poder e saber, né, desses termos, mas é difícil fazer realmente uma diferenciação entre eles, porque a maioria deles vão falar dos mesmos aspectos, só abordando um ponto a mais do que o outro. Na atividade 2 vem então pedindo para diferenciar esses termos: globalização, mundialização e internacionalização, perguntando quais as diferenças predominantes entre cada um deles. E aí a gente tem, né, a diferença então: globalização é essa maior interação em todos os campos político, social e econômico entre os países. A mundialização está mais relacionada aos aspectos culturais, em como esses costumes e hábitos do mundo eles vão se impregnando e vão modificando e sendo partilhados por todo o mundo. Uma questão relacionada, por exemplo, como a gente come comidas dos vários locais, etc., né? Vestimenta, etc. Já a internacionalização ele é um termo mais relacionado ao fator econômico, a como tornar internacional a educação, as empresas, como tornar essas empresas adequadas a um cidadão internacional, né? A questão do cidadão internacional, que ele passa por todos os territórios, que ele sabe dialogar nos diferentes países do mundo. Você cria um empregado global, que ele vai conseguir realizar o seu trabalho em diferentes partes do mundo, porque as cobranças seriam similares, né? Então essas são as diferenças, né? E esse termo internacionalização ele sempre está relacionado ao aspecto de ampliar as fronteiras nacionais e ir além. Então essa é a segunda questão dessa semana 3. Terceira questão:
para responder às atividades 3 e 4. Relata aí um encontro entre Bilge e Teresa, o início de um namoro que acontece no cemitério, né? Curioso. E onde o casal começa a trocar presentes. E nessa troca de presentes, ele começa a refletir, né, que embora os presentes eles pareçam de um lugar, não necessariamente eles serão, né? O chocolate belga, mas tem castanha de caju brasileira. A Bélgica não produz nem cacau nem caju, né? Aí vai mostrando essas questões de como são os produtos internacionais, a viagem que esses produtos fazem muitas vezes da matéria-prima sair dos países subdesenvolvidos, ir para os países desenvolvidos que vão processar esses produtos e depois eles retornam para o país de origem da matéria-prima, né? Beneficiados. Então, qual dos termos internacionalização, globalização ou mundialização melhor define as situações vivenciadas por esse texto aí de Bilge Drevin? Explique. O termo que melhor se encaixa é a globalização, porque ele está falando aí dessa grande interação do campo político, social e econômico relatada pela troca desses produtos e dessas mercadorias, ok? A próxima questão, a número 4, ainda relacionada ao texto anterior, pede para vocês construir uma tabela com os produtos consumidos por Bilge Drevin, identificando seu local de compra e origem do produto. Eu vi pessoas corrigindo essa questão de mais de uma forma. Eu preferi fazê-la desse jeito, que eu acho que faz mais sentido, né? O primeiro produto descrito lá na história, uma tulipa. Tulipa é uma flor que geralmente é atribuída à Holanda, vem da Holanda, é importada para o Brasil, sendo trazida da Holanda, mas que na verdade as primeiras, a semente, essa planta, ela tem seu centro de origem lá na Ásia Central, né? Já demonstrando como que a gente muitas vezes tem no imaginário que um produto é de um lugar, mas ele não é. Ele passou tanto a ser comercializado a partir daquele ponto que a gente perde até a noção de onde ele é. Segundo tópico aí, os chocolates. Chocolates, o local de compra, Suíça, mas o país de origem dos chocolates seria o Brasil, porque o Brasil que produziria o cacau e as castanhas que estão lá, foram lá relatadas no chocolate, né? Então, mostrando a diferença entre o local de onde aconteceu a importação desse produto beneficiado, essa mercadoria final ultraprocessada, né? E o local de origem da matéria-prima que foi necessária para construir esse produto. Outro exemplo aí, o charuto, comprado no Brasil, mas os charutos desenvolvidos em Cuba, incluindo o tabaco, né, muitas vezes plantado lá na América Central. Então, eu construí essa tabela dessa forma. Tinha alguns outros produtos, mas a lógica é esta mesmo, né? Para construir só identificando o produto consumido, o seu local de compra e o seu país de origem. Atividade número 5, última atividade dessa terceira semana. Lembrando, pessoal, que o PET, a terceira semana dele, ela foi relativa. Eu estou fazendo a correção hoje, né, nessa data, postando agora nessa semana no dia 8, mas ela é referente à semana passada, né? Então teve a aula semana passada, se tiver a oportunidade de estudar, fazer atividade, a correção cai essa semana. O PET, a semana 4, ela se iniciou hoje, no dia 8, e ela vale por essa semana. Então, na semana que vem, o PET, a semana de correção é relativa a essa semana que a gente está vigente. E aí já vai vir o segundo volume do PET. A atividade número 5 fala que a nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade União Soviética e Estados Unidos. E uma das consequências dessa nova ordem mundial é a criação dos blocos econômicos. Pede para vocês pesquisarem sobre 2 blocos econômicos, a União Europeia e o Mercosul. O que são blocos econômicos, meninas? São zonas de integração criadas com o objetivo de facilitar as relações econômicas entre os países. Eles vão criar alguns tipos de relação econômica facilitadas dentro do bloco, que vão diminuir muitas vezes a burocracia que existe na comercialização de produtos entre países. Então é para isso que foram criados. Cada um vai sendo criado aí em algum momento da história e vai ter algumas características e vai ter alguns tipos diferentes de blocos.
Ele pede para a gente falar da União Europeia. Então, foi um bloco formado por 28 países europeus. Esses 28 países não é desde o início da formação da União Europeia, ela foi agregando novos países à medida que ela foi se constituindo, né? Esse acordo foi firmado em 1992, com o Tratado de Maastricht, e é um tipo de bloco que ele é formado por quê? Pelo mercado comum, ou seja, pelo livre mercado entre os países que comungam do bloco e pela criação de uma moeda única. É o único bloco econômico até hoje que conseguiu cunhar uma moeda única, que facilita muito as relações comerciais, até as relações das pessoas de trabalho, do dia a dia, do turismo, numa região como a Europa, que tem muitos países que são menores do que estados brasileiros, né? Então, essa integração econômica, essa facilidade de ter uma moeda, né? Porque imagina você ter uma moeda, aí você anda 50 quilômetros, você está em outro país, e você tem que usar outra moeda. Pensa as dificuldades para fazer transações econômicas nessa situação. A criação de uma moeda única foi muito positiva. Então, a União Europeia é um dos blocos mais bem organizados que a gente tem na atualidade, né? Tem sofrido com a crise dos Estados Unidos, a crise que alguns países da União Europeia vivenciaram, como Portugal, Itália, Espanha, muito profundamente, tem impactado. Agora o Reino Unido, ele solicitou a retirada do bloco, né? Ela foi aprovada recentemente, aí o Reino Unido se retira do bloco, não facilmente, isso vai ter um peso para o Reino Unido, evidentemente, mas é um bloco que foi criado com essa tentativa de integrar, de facilitar as relações econômicas entre os países membros. E o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico da qual o Brasil faz parte, que foi criado com o Tratado de Assunção em 95, na Argentina. E ele é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em alguns momentos, a Venezuela já fez parte do bloco, porém, em virtude da instabilidade política e econômica grave da Venezuela, ela foi retirada do bloco. A Bolívia já tem um tempo que ela está em estudo para ver se ela vai fazer parte, vai vir a se tornar parte do bloco ou não, né? Essa atividade sim que era uma atividade de pesquisa para vocês fazerem e relatarem no caderno de vocês. Lembrando que as atividades até o momento do PET são para ser feitas no caderno de vocês. Se houver alguma alteração, a gente informa para vocês depois. Então aqui, demonstrando, né, falando no que vocês teriam que pesquisar, né, mostra que os países membros, como que a Venezuela deixou de fazer parte, o Brasil e esses países, né, eles fazem parte dos países platinos, que já tem uma relação bem próxima a um grande período, né, de tempo. Então, o Mercosul ele vem só a ampliar essa proximidade entre esses 4 países. A União Europeia ela é um bloco já de longa data, que já teve outras nomenclaturas ao longo da história, né? Tem essa bandeira que a gente pode ver aí. Ela tem mais de 28 países membros, tem alguns países ainda entrando no bloco, né, que vão entrar brevemente, que estão submetidos, né, à entrada no bloco. E ele tem, né, como principais produtos um mercado comum com livre circulação de pessoas, de capital, de produtos, de serviços. Tem sua sede em Bruxelas, né, promove a integração dos países europeus. Eu falei para vocês, né, da saída do Reino Unido já. E ele é uma união econômica e monetária. Tem essa união econômica, facilitando as relações econômicas entre os países, e também a união monetária com a criação da moeda única. Aqui dá para a gente observar, né, como esses países foram entrando ao longo do tempo. Os países de azul são os países que primeiramente fizeram parte da União Europeia, e os demais foram entrando posteriormente, com alguns já em negociação para virem a entrar no bloco, e o Reino Unido, marcado aí, que no momento de confecção do mapa estava a negociar a sua saída, no momento atual já concretizou as suas saídas, está concretizado, já voltou por sair, mas, né, está procedendo à saída do bloco União Europeia. Então, até semana que vem com a correção da semana 4. Fiquem em casa, fiquem bem, gente.